Tudo sobre as eleições de 2024 você acompanha aqui no portal Central do Poder. E no programa de hoje conversaremos com o pré-candidato a vereador José Ricardo do Partido dos Trabalhadores, o PT. Está no ar mais uma edição do CDP Especial Eleições 2024. E o programa de hoje começa destacando que nesse mês de maio o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, dará início à segunda etapa da 7ª edição do teste público de segurança das urnas eletrônicas, que serão utilizadas nas eleições municipais desse ano. Chamado de teste de confirmação, o evento ocorre entre 15 e 17 de maio no edifício sede do TSE em Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, está disponibilizando em sua página na internet uma ferramenta digital para que o eleitor de todo o Brasil possa consultar a regularidade do seu título de votação para as eleições municipais de 2024. Para acessar a ferramenta, é preciso apenas ir até a aba Serviços, localizada no canto superior direito do site do TSE, e clicar na opção Situação Eleitoral e informar o seu CPF. E o Partido Democrático Trabalhista, o PDT Amazonas, lançou na quarta-feira, 1º de maio, a pré-candidatura do advogado Dr. Marcondes à Prefeitura de Itacoatiara, no interior do Amazonas. O PDT possui ainda 19 pré-candidatos a vereador no município que pretendem concorrer às eleições municipais de 2024. E no programa de hoje nós estamos recebendo o pré-candidato a vereador de Manaus, José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Ele que já foi vereador, já foi deputado estadual e federal e agora inicia uma caminhada de tentativa de volta à CMM. Seja bem-vindo, pré-candidato. Muito obrigado, Marcelo, obrigado, Maurício, obrigado aí pela oportunidade de a gente poder estar aqui conversando e falar um pouquinho das nossas intenções nesse momento político eleitoral aqui na cidade de Manaus. Queria começar o nosso programa lhe perguntando o que motivou essa sua caminhada na tentativa de retorno à Câmara Municipal de Manaus. Então, Marcelo, eu realmente já fui vereador, tive a oportunidade de ser vereador em 2 mandatos e depois ser eleito deputado estadual, também em 2 mandatos, e por último deputado federal. Então isso deu uma experiência muito boa em termos de parlamento, porque o parlamento, o legislativo, é o espaço das definições, das políticas públicas, dos projetos, das leis, e é o lugar que você debate políticas que vão afetar toda a população. Então, isso nos ajuda muito a entender os problemas e as soluções, O parlamento é esse espaço aí. Então, agora nós estamos numa eleição municipal, eu não fui reeleito deputado federal, apesar de ter sido um dos mais votados, que a nossa federação não atingiu o coeficiente eleitoral. Então, muitas pessoas aconselharam que seria importante ser candidato a vereador, embora eu tivesse sido convidado também pela direção nacional do Partido dos Trabalhadores para ser candidato a prefeito, e dentro do partido nós tivemos um processo depois, para definição, mas acabou virando uma situação que me favoreceu ser candidato a vereador. Eu estou aceitando, eu acho que é muito importante, ainda mais que Manaus é a 7ª maior cidade do Brasil, é a maior cidade da Amazônia, é uma cidade com muitos desafios. E a gente sabe que nós precisamos debater com profundidade os problemas e as soluções. Então eu trago um pouco essa experiência, uma decisão já definida, estou pré-candidato a vereador, me sinto muito bem e é uma cidade que a gente vai aprendendo e conhecendo todo dia e isso facilita para poder a gente contribuir depois, uma vez eleito, Porque temos que correr atrás de votos quando começar a campanha política. Acho que bom. Então, é o seguinte, caso seja eleito, quais são as suas prioridades do seu mandato na CMM no próximo ano? Então, como estava falando, a cidade é uma cidade gigantesca, mais de 2 milhões de habitantes, uma cidade muito espalhada. Então você tem logo uma questão ligada ao urbanismo. A cidade cresceu bem desordenada, com pouco planejamento. Então um item assim que clama muito é a questão da moradia, quer dizer, a gente discutia a política de moradia. Nesse período da pandemia, também eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na área de políticas públicas e onde o meu foco foi a questão da moradia na cidade de Manaus, a partir do programa Minha Casa Minha Vida, que agora está retornando no governo Lula. No período passado, do governo passado, não teve esse programa. Aliás, em Manaus não foi construída nenhuma casa, nem no estado do Amazonas. E agora já foi anunciado, então é uma área que eu pretendo debater bastante. Uma outra é a mobilidade urbana, é o sistema de transporte, o trânsito,
sistema viário da cidade de Manaus. Eu acho que isso aí é uma prioridade, seja do prefeito, seja dos vereadores, porque eu entendo que Manaus, pelo tamanho, nós deveríamos já ter um sistema de transporte mais moderno. Nós estamos retrocedendo. Esses últimos anos é um grande retrocesso na área do transporte. Tanto que as pessoas, como não tem ônibus, não tem qualidade, não tem quantidade, não tem um tempo adequado, eles procuram alternativas. E o transporte individual hoje está sendo uma alternativa perigosíssima, né? Porque andar de motos, muito acidente, diários, muita gente sequelada. Então, esse é um assunto gritante que eu quero tratar. A outra está relacionada à questão ambiental, é o cuidado do nosso igarapé, é a política de saneamento, do esgoto. É um absurdo essa poluição toda dos nossos esgotos, nossos igarapés. Também o aproveitamento do lixo, do resíduo sólido. Não é só discutir o aterro sanitário, mas é as políticas definidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Reaproveitamento, reciclagem, coleta seletiva. Então, são 3 áreas muito importantes que eu quero me dedicar. Claro, saúde e educação é uma pauta que eu sempre defendi, né? Os professores, a valorização, transparência no Fundeb, que é uma lei de minha autoria, né? Você discutir a questão relacionada aos investimentos na educação, tem que ter psicólogo, assistente social também na escola, que é um projeto que eu defendo também há muitos anos. Então, é uma pauta que olha a cidade, a vida das pessoas. Olha o bairro, né? Cuide da vida das pessoas no lugar onde mora. E, por último, assim, o vereador tem que fiscalizar. Está escrito na Constituição, artigo 30 e 31. Lá está lá a função, o papel do vereador. Legislar e, na outra ponta, fiscalizar o executivo. E é o que eu pretendo fazer. Cobrar transparência, são 9 bilhões o orçamento da Prefeitura de Manaus, e o papel do vereador é fiscalizar e cobrar a prestação de contas. É por aí que a gente pretende atuar uma vez eleito. Né? Aproveitando o seu gancho, eu queria ouvir a sua opinião a respeito dessa queda de braço que está ocorrendo entre a Câmara Municipal e a gestão do prefeito Davi Almeida, nessa liberação ou não desse recurso de empréstimo. Como é que o senhor está vendo essa relação entre os dois poderes? Eu acompanhei essa situação. Primeiro que é interessante, né? O prefeito tinha ampla maioria na Câmara Municipal. Portanto, a maior parte dos vereadores apoiavam o prefeito. De uma hora para outra, ou seja, na porta da eleição, com essa definição de candidaturas, então muitos vereadores mudam de lado. O jogo virou, né? Então assim, as pessoas até ficam preocupadas, mas que tipo de vereador é esse que muda de lado de uma hora para outra? Ele não deveria estar do lado da população? Não deveria continuar fiscalizando ou apoiando, se fosse o caso? Eu até lamento que poucos vereadores atualmente estão fiscalizando. Quanto à questão do empréstimo, eu não sou contra, eu sou a favor que se faça empréstimos para buscar recursos para investir. O problema é que não há transparência. Quer dizer, são quase 2 bilhões a mais de empréstimos na atual gestão. O Arthur Neto também endividou bastante a prefeitura. A prefeitura todo mês e todo ano tem um gasto muito grande com o serviço da dívida, pagamento de juros e o principal. E o que se espera? É saber o seguinte, o que vai ser feito com esse recurso? Então, a pergunta para esse último empréstimo desse empréstimo é exatamente isso aí. O que se pretende fazer? E isso não foi colocado detalhadamente para a sociedade, nem pelo visto para os vereadores, mas muito menos para a sociedade. Vai construir quantas escolas, aonde, quantas creches, como é que vai ter uma ampliação na rede básica de atenção da saúde, das UBSs, o que é que realmente vai melhorar com quase 600 milhões a mais de recursos que vai entrar na cidade de Manaus. Essa é a minha questão, a falta de transparência. Eu sou a favor de empréstimos de recursos, mas tem que saber para onde vai. Perfeito. Em 2022, eu lhe recebi no programa CDP Entrevista, então pré-candidato à reeleição na Câmara Federal, e naquele momento o senhor estava voltando de viagem, liderando ali uma comitiva do Congresso Nacional à região do Vale do Javari para apurar as circunstâncias da morte de Dom Felipe e do Bruno. Então eu queria assim, lhe perguntar qual a avaliação que o senhor faz do seu último mandato e do seu protagonismo naquele momento em nível nacional. Olha, Marcelo, foi uma experiência muito importante. Deputado federal representando o Amazonas, defesa da Zona Franca de Manaus, que é uma pauta importantíssima aí.
mas também a defesa, por exemplo, do serviço público, muito ameaçado naquele período, a educação, o governo cortou recursos do Instituto Federal do Amazonas, recursos da Universidade Federal, da pesquisa, da Embrapa, do INPA, da Fiocruz, e eu direcionei minhas emendas parlamentares de bancada, tudo para a educação. Só para o IFAM foi quase 50 bilhões, você teve aí para a Universidade Federal uns 27 bilhões, a Universidade do Estado, que nunca tinha recebido recurso federal de deputado, também direcionamos. Então, foi um período muito complicado. E a questão que envolve a área indígena, porque foi desmontada as estruturas de atenção para os povos indígenas. E a falta de presença da estrutura pública nessas regiões mais distantes, principalmente no Vale do Javari, né, nessa região de fronteira do Peru, Colômbia, né, que envolve também Benjamin, Tabatinga, etc. Eu fiz parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, que a deputada Joênia Wapichana era a responsável, e então nós estivemos acompanhando, né, esses assassinatos também, assim como depois na área Yanomami, estive com a Joênia, também lá em Roraima. E neste caso específico, a Câmara criou uma comissão especial para acompanhar os acontecimentos no Vale do Javari, com o assassinato, né, do Bruno e do Dom. Então, nós estivemos lá para ouvir todos os segmentos, foi audiência pública, primeiro os indígenas, fizeram relatos de toda a situação de exploração, de descaso. Lá nessa visita? No geral, um descaso muito grande do poder público. Quando fala poder público, inclui todo mundo. Governo federal, estadual, municipal, poderes, né, judiciário, legislativo, né, todos, muito, porque é uma região distante, a população indígena sempre ameaçada com as invasões das suas terras, principalmente até de estrangeiros, porque é fronteira ali, há muito interesse no pescado, na retirada ilegal de animais, de madeira, garimpo também, embora não é tão forte isso, mas também tem. O fato do mercado comprador de toda essa mercadoria ilegal ser para o Peru ali, a gente acaba não tendo muito a noção do que está sendo não desviado. Se sabe. No peixe, por exemplo, e aí não é só nessa região do Vale do Javari, envolve todos os Solimões. Há uma saída muito grande de pescado para a Colômbia, que não há um controle adequado, quer dizer, você não tem uma presença mais efetiva de instituições públicas para estar lá, coibindo crimes e protegendo as populações, mas também o lado fiscal, Receita Federal, né, órgãos assim que podia ter uma presença mais forte para poder ter um fluxo financeiro que ajude na arrecadação pública. Então, essa comissão levantou um pouco essas realidades, foram encaminhadas, inclusive nas investigações, né, aquilo foi encaminhado também para os órgãos que estavam investigando e, logicamente, até hoje nós temos problemas semelhantes, né? Porque quando acontece algo, todo mundo está lá. Depois se retiram os órgãos e a presença continua bem restrita. É claro que esse ano nós vamos ter concurso público, tem vários órgãos, como o IBAMA, o INCRA, né, em relação à terra, a FUNAI, que é a CESAI, que é um órgão da saúde indígena, já que tem o Ministério dos Povos Indígenas, isso favorece, então, mais políticas nessa área. E desenvolvimento agrário por conta do INCRA e tal, então a questão da terra, que é muito conflituosa também em várias localidades, e lá também não é tão diferente, e o próprio Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA, para proteger áreas já definidas em lei, né, de proteção. Então, é um grande desafio, porque o Amazonas é grande, e é uma região muito cobiçada, muitas riquezas e muitas áreas indígenas, onde você também tem que estar protegendo a cultura e os povos indígenas. Aliás, você falou da questão indígena. Aqui na região, no município de Manaus, né, tem também algumas regiões indígenas aqui, né, como Cidade de Deus, aqui no caso, tem Tarumã também. O que o senhor fala sobre a articulação, o conhecimento que tem dessas comunidades, o que pode ser feito na questão da CMM para essas comunidades? Olha, Maurício, você lembrou bem. O IBGE, no dado oficial de 2022, no censo, apontou em torno de 70 mil indígenas de dezenas de etnias diferentes morando na área urbana, né, do município de Manaus, portanto, aqui na cidade de Manaus, espalhados em vários bairros, né? Tem alguns bairros onde há uma predominância, né, de indígenas, na região do Tarubã, lembra a Cidade de Deus, Jorge Teixeira, em vários pontos. O bairro da Paz ali também tem o satélite. Na Cidade Nova também, recentemente. E nós temos mais de 20, acho que quase 30 centros culturais e reconhecidos pelo município, em decreto e tudo mais.
e de etnias diferentes também. E tem, eu acho que umas 4 ou 5 escolas indígenas também reconhecidas pelo município, assumido pelo município. Eu acompanhei um pouco isso, porque eu fiz uma emenda parlamentar para ajudar todos esses centros culturais indígenas e as escolas indígenas, através da CEMED, e também emenda para a entidade como o COPIME, que é a Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e do entorno, é o COPIME, que congrega as lideranças de todas essas comunidades indígenas. Então, fiz uma emenda para projetos de geração de renda. Então, esse olhar que nós precisamos para Manaus tem que incluir os indígenas. E a principal questão, primeiro, é a moradia, é o lugar para morar. Eles acabam indo para ocupações também, né? As invasões, vamos falar assim, mas são as ocupações em áreas porque eles não têm terra, não têm terreno, e poucos tiveram no passado ainda acesso a programas habitacionais. Agora tem uma política federal para incluí-los, mas Manaus está num tamanho que a Câmara Municipal, como vereador, a ideia é fazer uma defesa de ter projetos para isso. Manaus é para ter uma coisa que eu defendi como prefeito, a chamada cidade indígena. Uma coisa é os indígenas na cidade e tal, todas as políticas atendidas, mas aproveitar a riqueza cultural para você criar espaços que possam favorecer turismo, favorecer atividade econômica, onde os próprios indígenas vão ser beneficiados. Se o turista chega em Manaus, qualquer dia, qualquer hora, tem um lugar para conhecer um pouco dessa história indígena, da cultura, do artesanato, da gastronomia, da culinária, né, tudo, de danças e tudo mais, para ter também um atrativo turístico, mas que eles possam administrar a renda, todo o benefício ser voltado para eles lá. Então tem muito a ser feito. Então eu tenho muitas ideias e projetos que, como vereador, a gente pretende defender, né? Pois é. Então, gostaria de também entrar num assunto um pouco mais direto na questão da eleição. Qual é a articulação do Partido dos Trabalhadores, no caso da federação, do lançamento do seu candidato à Prefeitura de Manaus? E qual é o seu papel nessa articulação? Olha só, como o PT, de qualquer forma, ia lançar candidato próprio. Estava definido já pela direção nacional. E nós estávamos num processo interno, onde vários nomes se inscreveram. Meu nome estava sendo cogitado. A Anne Moura, que foi candidata a vice, a governadora, junto com a chapa com o Eduardo Braga, também ela é dirigente nacional do PT, secretária das Mulheres. O deputado Sinésio Campos também se inscreveu. Aí tem outro companheiro Borges, tem o vereador Sassá. Nós recebemos também no primeiro programa Heron Bezerra, que também se colocou. Isso, aí o Heron Bezerra, do PCdoB. Isso. Mas dentro do PT, então tinha essa dinâmica para definir quem seria o candidato. Ia ter uma pesquisa, foi feita uma pesquisa, eu não participei porque eu já tinha uma definição de que eu não iria ser candidato a prefeito, mas a vereador. Mas no decorrer desse processo a nível nacional, acabou tendo um diálogo onde o Marcelo Ramos, do PSD, se filiou ao PT e foi convidado pelo Lula a participar do processo com vistas a ser candidato a prefeito. Então esse é o processo que está em andamento, onde ele vai ser o candidato que o PT vai defender. Agora está tendo um diálogo na federação, porque a federação é PT, PCdoB e PV. O PV não manifestou interesse em lançar candidato e o PCdoB colocou o nome do Heron. Então agora está numa fase de diálogo dentro da federação para definir oficialmente a candidatura a prefeito da federação, que obrigatoriamente os 3 partidos estão juntos aí. E depois procurar apoios com outros partidos. O ideal é que nós tivéssemos uma aliança nesse campo de esquerda, progressista, que pudesse incluir a Rede, o PSOL, que eles estão em federação também, pudesse incluir o PSB, embora o PSB definiu apoiar Roberto Cidade, o PDT, onde o Luiz Castro faz parte, também parece que já fechou lá com o Roberto Cidade, não sei se vai poder ter alguma mudança, mas acho que o diálogo deve continuar. O ideal era ter esses partidos todos juntos numa candidatura só para Manaus, para ser uma alternativa para a cidade de Manaus. Eu defendo isso. O senhor acredita que, diferente das últimas eleições municipais, a presença de um presidente da República do PT muda o jogo em relação à candidatura de um prefeito de Manaus? Olha só, eu acho que temos que trabalhar nessa linha, porque na eleição o Bolsonaro ganhou Manaus, com mais de 60%. Lula teve 30 e poucos por cento aí. Agora nós estamos vendo aí candidaturas postas já. O prefeito atual, Davi Almeida, para a reeleição, que apoiou o Bolsonaro. Você tem o governador com seu candidato, o Roberto Cidade, que também apoiaram o Bolsonaro. Você tem o Amon,
por tudo que eu sei, não sei se ele apoiou diretamente o Lula, mas... E você tem o capitão Alberto, que frontalmente é apoiador do Bolsonaro. Então você já tem 4 candidaturas que não são do campo de apoio do governo federal, do governo Lula, não apoiaram, né, na eleição. Então agora essa candidatura da federação sendo construída, se for o Marcelo Ramos, que é o que defendo, né, porque eu sou do PT, defendo, claro, o nosso nome, nesse diálogo na federação com o PCdoB. E a gente acredita que é possível chegar no segundo turno. Teve uma pesquisa feita, a última que foi publicada, quer dizer, o Marcelo, numa pesquisa anterior, estava em 6%, 5%, já estava com 13%. Então, esses 5 candidatos vão ser os que vão estar nessa disputa. Então, a possibilidade de crescer, o Marcelo, acredito que o nome dele é o mais evidente, com o apoio do Lula e com os... Porque o mais importante não é só a figura do Lula, é tudo que o Lula já fez em 1 ano para Manaus. Né? Os programas sociais que voltaram, investimentos, recursos, Minha Casa Minha Vida, a perspectiva desse ano, o PAC, são mais de 150 obras no Amazonas, muitas obras em Manaus. Então as pessoas veem a Zona Franca, né, a reforma tributária onde está se garantindo a política de incentivo, tudo é o governo Lula. Então isso com certeza na campanha vai ser bastante trabalhado e para convencer as pessoas como é positivo um governo que tiver um prefeito alinhado poder ganhar muito mais na cidade. Maravilha. Como é que estão já as movimentações da sua pré-candidatura? O senhor é conhecido como homem da Kombi. A Kombi já está nas ruas. Como é que está esse processo? Rapaz, você lembrou bem. A Kombi, como diz no popular, estava escangalhada, né? Porque não tem mais Kombi nova, né? Então você tem que estar sempre cuidando da manutenção, mas já foi feita. E toda sexta-feira a gente mantém essa questão de ter um diálogo com a população, terminal de ônibus, né? Então toda sexta a gente está em algum ponto da cidade fazendo isso. É uma coisa que eu aprendi com o Praciano. O Praciano foi vereador e deputado federal. E ele tinha essa prática, ir na praça, ir no terminal, conversar com o povo, prestar contas. Eu fui eleito vereador quando ele foi eleito vereador no último mandato dele, depois ele foi para federal. Ele me puxou para cima da Kombi e eu nunca mais desci da Kombi, né? E é muito importante, porque dá visibilidade, as pessoas estão vendo você, estão ouvindo. Eu nunca fui um político ficar escondido, mesmo num momento de crítica, eu estava lá em cima da Kombi, alguém passando me xingando, muita gente passando elogiando e muita gente prestando atenção lá no terminal. Eu tenho jornalistas, colegas, né, jornalistas aí que eram estudantes, me ouviam, no começo não prestavam muita atenção, eles disseram, depois começaram a prestar mais atenção, começaram a ver como é interessante o vereador, o deputado indo lá, prestar contas toda semana. E agora ele estava me entrevistando já, depois de formado, já trabalhando, me entrevistando e fazendo esse relato. Então eu continuo desta forma, bastante simples, a pré-campanha é muito diálogo, é muita visita, é conversar com as pessoas, falar um pouco também daquilo que você defende e estamos nessa caminhada, estamos bastante otimistas. Maravilha. Okay. Eu quero lhe agradecer a generosidade e a disponibilidade de estar aqui conosco no CDP Eleições 2024. Nosso tempo está se encerrando. Eu gostaria de deixar aberto aí esse espaço para que o senhor fizesse as suas considerações finais para o seu público e o pessoal de Manaus, o público de Manaus que lhe acompanha. Eu quero primeiro agradecer, Marcelo, Maurício, né, o CDP, né, pela oportunidade. Parabéns aqui pelo trabalho, a forma, né, que vocês estão conduzindo. Eu já vi outras entrevistas, né, que vocês realizaram com outros colegas também concorrentes, né, possivelmente concorrentes, mas dizer assim que a gente precisa continuar insistindo de que Manaus precisa de políticos que converse com a população, que preste contas, que possa realmente agir com transparência. Sempre foi desse jeito. Eu sempre trabalhei como candidato, não compro voto, né? Não ficamos naquelas práticas assistencialistas que enganam muitas vezes as pessoas, criando expectativas, depois você não realiza. E a outra é, claro, a gente está no dia a dia discutindo propostas. Então, queria aproveitar para convidar, poder as pessoas acompanharem nas minhas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, no Twitter, né, que é o Zé Ricardo AM, as nossas ações, mandar sugestões, ideias, propostas também, que eu recebo muitas, e a gente poder defender e depois transformar em propostas efetivas, ganhando a eleição, quando começar a campanha política, tá bom? Então, muito obrigado e vamos à luta, né? Maravilha. Desejo sorte ao senhor, que o senhor possa obter êxito na sua caminhada e que durante a campanha o senhor retorne aqui conosco, já com as suas
propostas já bem definidas para a gente debater, e aí o CDP Especial Eleições 2024 vai estar sempre de portas abertas para o senhor. Obrigado. Esse foi o programa de hoje, com o pré-candidato a vereador de Manaus, Zé Ricardo, do PT, e você acompanha essas e outras entrevistas no nosso YouTube, Central do Poder BR. Acompanhe também o nosso Instagram e Facebook e o nosso site oficial, o portal centraldopoder.com.br. E nós nos encontramos na próxima oportunidade. Compartilhe sempre esses conteúdos para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e possam definir em quem vão votar nas eleições de 2024. Nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá! Até lá!